Você já passou por uma situação onde as pessoas que você mais confiava foram as primeiras a te decepcionar quando tiveram uma chance? Conheçam Michael. Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1969. Ele era um homem de 31 anos que vivia com sua esposa e sua filha na Flórida, Estados Unidos. Mike foi descrito como um homem inteligente, trabalhador, esforçado. Ele cresceu em um trailer na Flórida, seu pai era motorista de ônibus, eles não tinham uma vida financeira estável, por isso desde muito novo Mike sempre quis estudar e trabalhar muito, porque ele não queria ter a mesma vida que ele teve na infância e na adolescência em quesito financeiro. No colégio, Mike era conhecido por ser um ótimo aluno, ele era jogador de futebol, líder do conselho estudantil. Aos 15 anos, ele começou a ter um hobby, ele decidiu que queria caçar patos. Isso se tornou uma das maiores paixões da vida dele. E nessa mesma época, quando ele tinha 15 anos, ele acabou se apaixonando por uma menina chamada Denise, que também estudava no mesmo colégio que ele, e os dois começaram a namorar. Denise era líder de torcida, ela era secretária do conselho estudantil, o qual Mike liderava. Eles ficaram juntos por muitos e muitos anos, se casaram em 1994. Mike também foi para a faculdade, ele se formou em Ciências Políticas e Planejamento Urbano. E assim que se casaram, ele começou a trabalhar no ramo imobiliário, ela começou a trabalhar como contadora, e em 1999 eles tiveram a primeira filha, o que fez Mike ficar muito feliz, porque ele sempre quis ter a vida dos sonhos, ter uma esposa, uma filha e uma casa perfeita. No dia 16 de dezembro de 2000, Mike acordou antes do amanhecer, ele conversou com a esposa, disse que ia até um lago caçar patos. Como eu disse, essa era uma das maiores paixões dele, ele estava acostumado a fazer isso sempre. Ele falou para ela que até meio-dia ele ia voltar para casa e à noite eles iam comemorar o aniversário de casamento deles. Denise disse que tudo bem, eles se despediram. Mike então foi até esse lago, algumas horas se passaram, deu meio-dia, ele não voltou, e quando Denise percebeu que Mike estava demorando, ela decidiu fazer algumas ligações para ver se ele tinha ido para casa de algum amigo. Assim que ela conversou com essas pessoas, eles disseram que não viram Mike aquele dia. Ela então ficou preocupada porque já tinham se passado muitas horas e ele não tinha voltado para casa. Então ela resolveu ligar para a polícia, contou tudo o que estava acontecendo e a partir daquele momento uma grande investigação se iniciou. Tanto os policiais quanto os amigos, familiares de Mike, todos rodaram toda a cidade à procura dele. Eles também foram até o lago que Mike tinha informado que estaria, olharam todo o local, eles encontraram o barco que ele utilizou, mas eles não encontraram nenhum sinal de Mike. Mike continuou sendo procurado por muitos e muitos dias. Enquanto as investigações estavam em andamento, muitas hipóteses começaram a surgir. Algumas pessoas começaram a especular diversas coisas. As principais era que Mike tinha ido embora porque quis, porque ele estava cansado da família. E a outra, que a polícia também acreditou que seria verdade, era que enquanto Mike estava caçando patos, ele poderia ter se desequilibrado, caído no lago, e ele não foi encontrado porque ali existiam crocodilos e, pelo que eu li, naquele lago existiam cerca de 15 a 20 crocodilos. Alguns amigos e familiares de Michael foram interrogados. Scott, um dos melhores amigos dele, disse que Mike e Denise tinham uma vida perfeita. Ele falou que Mike era completamente apaixonado pela filha, tinha um ótimo emprego, era o tipo de pessoa que fazia de tudo por todos, sempre tentava ajudar e que por isso ele não acreditava que Mike tinha ido embora e simplesmente largado toda a sua vida. O chefe de Michael também foi ouvido. Ele falou que Mike era um trabalhador incrível, que ele tinha uma energia surreal. Disse também que ele tinha um ótimo salário, que achava difícil ele ter ido embora e largado tudo isso, e que ele também era um ótimo marido, porque ele via que muitas vezes Mike estava trabalhando, Denise ligava para ele pedindo ajuda em alguma coisa, no horário do expediente de trabalho dele, e Mike simplesmente pedia licença, ia até ela, a ajudava, e depois voltava para o trabalho como se nada tivesse acontecido.
Tanto o chefe quanto os amigos de trabalho de Mike brincavam com ele. Eles diziam que eles eram loucos para se casar com Michael, porque de acordo com eles, ele era realmente o marido perfeito que fazia de tudo por sua esposa. 6 meses se passaram, eles não conseguiram encontrar nenhuma resposta para tudo o que tinha acontecido. Um pescador então estava no lago onde Mike foi caçar patos no dia 16. Enquanto estava ali, ele encontrou um colete, encontrou uma lanterna. Ele informou para a polícia que viu aqueles objetos ali no lago. E então, assim que a polícia foi até o local, eles avaliaram aqueles objetos como sendo de Mike. Em primeiro momento, os investigadores acharam aquilo estranho, já que todo mundo tinha vasculhado o local, já tinham procurado pelo lago e não tinham encontrado nada, só que eles não levaram isso em consideração, acreditaram que aqueles objetos estavam lá no fundo e que por causa do tempo eles acabaram subindo. Durante todos aqueles meses, Denise cuidou sozinha de sua filha. Alguns amigos e familiares ajudavam com algum dinheiro, eles tentavam ajudar ela da forma que podiam, porque segundo Denise, somente o salário dela não era o suficiente para ela criar sua filha. Ela então começou a ir atrás do seguro de vida de Mike. O seguro dele estava avaliado em torno de $1.750.000 e ela estava muito ansiosa para esse dinheiro sair, porque segundo ela, assim que esse dinheiro saísse, a vida dela ia ficar mais tranquila e ela não ia ficar tão preocupada com a criação da filha. Só que existem algumas leis na Flórida que dizem que não é possível receber tão rápido assim, principalmente porque Mike não tinha sido encontrado, e então um juiz disse para ela que ela só receberia esse dinheiro depois de 5 anos. Ela não estava disposta a esperar todo esse tempo, ela foi atrás de um advogado, ela começou um processo para agilizar isso, e porque esse colete, a lanterna e alguns objetos de Mike foram encontrados no lago, ela conseguiu receber esse dinheiro em poucos meses, parece que foi apenas em 6 meses. Em 6 meses, Denise estava com $1.750.000 em sua conta. Ela conseguiu receber tão rápido porque o advogado dela argumentou com o juiz que o colete, a lanterna e a licença de caça de Mike, que foram encontrados no lago, eram provas suficientes de que ele não estava mais vivo e que ela merecia receber esse dinheiro. O juiz então concordou e, após isso, o dinheiro já estava na conta dela, como eu disse anteriormente. Algum tempo se passou, o caso de Mike foi esquecido. Os investigadores disseram que não tinham mais nenhuma pista, acabaram arquivando o caso dele. Só que eles disseram que eles acreditavam na versão do lago, eles acreditavam na versão do crocodilo, só que eles não tinham como provar. A mãe de Mike, Cheryl, dizia que ela não aceitava aquilo, que o filho dela jamais teria ido embora porque ele amava a família. Ela disse que também não acreditava na versão do crocodilo, porque segundo ela existia algo dentro dela, bem no fundo do seu coração, que dizia que tinha algo a mais, que ela tinha que procurar resposta, porque aquilo não era o certo. Cheryl começou a mandar cartas para várias pessoas pedindo ajuda, ela ia para as ruas com cartazes, ela foi atrás de mídia como jornal, TV, e ela tentava fazer de tudo para que as pessoas voltassem a investigar o caso de Michael. Ao contrário dela, Denise detestava o que ela estava fazendo. Denise conversou com sua sogra e disse que tudo aquilo que ela estava fazendo estava deixando ela chateada, estava deixando ela triste também, e que se ela não parasse com aquilo, Cheryl não ia mais poder ver sua neta. Denise cumpriu com isso. Dificilmente Cheryl conseguia ver a neta, conseguia fazer parte de sua vida. Só que isso não a parou, ela continuou procurando. Ela não cansava de dizer que algo dentro dela dizia que ela tinha que ir atrás, que aquilo não estava certo. E por isso muitas pessoas acreditavam que ela estava ficando louca. Cheryl foi atrás de especialistas. Ela conversou com um homem chamado Matthew Aresco, que era especialista em crocodilos, e ela foi conversar com ele porque ela queria entender se existia algum embasamento para que aquela versão fosse confirmada. Em uma conversa entre os dois, Matthew disse: "O tempo frio faz com que a temperatura da água caia para que os crocodilos não se alimentem no inverno. Essa teoria pode ser uma explicação conveniente para as autoridades, mas para mim, isso é praticamente impossível." Além de Matthew, Cheryl foi atrás de outros especialistas que disseram basicamente a mesma coisa para ela. Tudo que ela encontrava, ela colocava em uma pasta. Cheryl basicamente fez uma investigação sozinha. Essa pasta era lotada de informações, lotada de evidências, até que após fazer muito barulho, por fim, em 2004,
os investigadores, enfim, decidiram reabrir o caso de Mike. Eles foram até Cheryl, ela apresentou essa pasta para eles. Assim que eles começaram a ver, eles entenderam que toda aquela história que ela colocou ali realmente se encaixava, e por causa disso eles começaram a fazer uma nova investigação. A primeira coisa que eles focaram foi no fato de Mike ter 3 apólices de seguro e a terceira ser de $1 milhão. Outra coisa que chamou a atenção foi que essa apólice de $1 milhão foi feita 6 meses antes de tudo acontecer, e por isso eles acharam aquilo bem suspeito e decidiram entender quem foi a pessoa que fez aquela apólice. Eles descobriram que o nome daquele homem era Brian. Ele era um dos melhores amigos de Michael, se não o melhor. Ele era casado com uma mulher chamada Kate. Ele, Kate, Mike e Denise eram muito amigos. Eles se conheceram no colégio, faziam tudo juntos. Eles casaram na mesma época, conheceram as meninas na mesma época, praticamente tiveram filhos no mesmo ano e eram totalmente inseparáveis. Outra coisa que chamou a atenção das autoridades é que na época em que Denise estava fazendo todo o processo para receber o dinheiro, foi na época em que eles encontraram os objetos de Mike no lago. E naquela época, quando eles pegaram esses objetos, entre eles tinha uma lanterna. E quando eles ligaram essa lanterna, a lanterna estava funcionando após 6 meses em um lago. Eles então começaram a achar aquilo suspeito, porque como eles encontraram esses itens na mesma época que Denise precisava que algo confirmasse que o marido não estava vivo, e focaram em Brian e Denise para ver se eles sabiam de mais alguma coisa. Os investigadores começaram a trabalhar com a teoria de que as provas tinham sido plantadas no lago. Eles começaram a observar Brian e Denise por tudo que eles tinham encontrado e porque eles também descobriram algumas coisas que aconteceram no decorrer dos anos. Eles descobriram que pouco tempo depois, após o desaparecimento de Mike, Brian terminou o casamento com Kate, começou a namorar com Denise, se casou com ela, e então eles acharam aquilo estranho e decidiram olhar novamente como foram os interrogatórios deles da época em que tudo aconteceu. Eles perceberam que na época Denise foi fria, objetiva, ela não ficou conversando muito, falou simplesmente o básico com eles. Brian também foi ouvido na época, ele falou que não se encontrou com Mike naquela manhã, que ele estava bem longe da cidade naquele dia, e por isso tanto ele quanto Denise foram descartados na época. Só que quando eles reabriram as investigações, um homem foi até os investigadores e disse que na manhã do dia 16, ele viu que tinha um homem próximo ao lago. Esse homem estava saindo do local quando ele estava chegando. E então, assim que os investigadores mostraram várias fotos para esse homem, ele apontou exatamente para Brian. Com tudo isso, os investigadores resolveram chamar a ex-mulher de Brian para ser ouvida. Ela disse que acreditava que ele e Denise já tinham um caso anos antes de tudo aquilo acontecer. Ela falou que com certeza os dois enganavam, tanto ela quanto Mike, mas que só assumiram depois que tudo isso aconteceu com ele. Os investigadores começaram a suspeitar demais dos dois. Eles tentaram encontrar pistas, procuraram muitas coisas, só que eles não conseguiram encontrar nada e só dependiam de um falar algo contra o outro, só que isso não podia acontecer porque os dois eram casados. Eles continuaram trabalhando, continuaram tentando encontrar algo que ligasse os dois ao que aconteceu com Mike, mas eles disseram que não tinham nenhuma esperança de que isso acontecesse. Após alguns anos, parecia que esse caso jamais seria resolvido. Se Brian e Denise sabiam de alguma coisa, eles nunca contaram pra ninguém, porque todo mundo foi ouvido e ninguém sabia de nada. E enquanto eles fossem casados, como eu disse pra vocês, existia uma lei na Flórida que impedia que os investigadores os forçassem a contar qualquer coisa um contra o outro. Só que em 2012, Denise e Brian, após 7 anos casados, decidiram se separar. Parece que Denise era quem queria esse divórcio, Brian não queria. Ele fez de tudo para que eles continuassem casados, só que Denise tomou a decisão e decidiu que ia sim pedir o divórcio e não queria mais ficar com ele. Como Brian percebeu que Denise realmente não iria voltar para ele, em uma manhã ele entrou no carro dela, ficou na parte de trás. Denise então entrou em seu carro, começou a dirigir em direção ao seu trabalho, até que ela notou algo diferente no banco de trás e quando olhou, Brian estava no carro
e também estava armado. Ele dizia para ela que a amava, que ela era tudo para ele, que eles precisavam ficar juntos. Eles começaram a se desentender, brigaram, até que por fim, após algum tempo conversando, Denise disse para ele que o amava, fez ele se acalmar e após isso ela conseguiu ir até a polícia e relatou tudo o que tinha acontecido. Brian então foi preso. Os investigadores aproveitaram esse momento para conversar com Denise mais uma vez sobre Mike. Eles então disseram para ela o seguinte: ele já fez isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. E você sabe que dessa vez seria com você. Me conta, Denise, me conta o que aconteceu. Ela então disse: não, jamais. Se eu soubesse que ele tinha feito algo assim, eu jamais me casaria com ele. Eu não sei de nada. Após isso, eles tentaram falar com ela outras coisas, insistiram, mas Denise continuou dizendo que não sabia de nada e logo foi descartada mais uma vez. Após alguns meses, Mike foi julgado pelo que fez com Denise. Durante o julgamento, ele foi ouvido e disse para ela que sentia muito, que ele nunca teve a intenção de magoar ela e nem fazer algo do tipo, que ele sabia que tinha deixado ela triste e que por isso ele pedia perdão mais uma vez. Denise também foi ouvida e disse para o juiz que Brian merecia perpétua, que se ele saísse, ele ia tentar fazer algo novamente e que por isso ela acreditava que o melhor era ele passar a vida inteira ali. Devido a isso, ele foi considerado culpado e, ao final de tudo, ele pegou 20 anos. Apenas um dia após o julgamento de Brian, isso foi em 2018, os investigadores anunciaram que Brian foi interrogado antes de seu julgamento e que ele resolveu contar tudo o que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2000. E eles disseram que sim, Mike estava sem vida. Brian disse que na manhã do dia 16 ele se encontrou com Mike em um posto de gasolina. Após isso, eles seguiram até o lago, entraram os dois no barco, começaram a caçar patos e em determinado momento, Brian pediu que Mike levantasse por algum motivo, fingiu que esbarrou nele, Mike caiu no lago, ele ficou preocupado porque ele sabia que ali tinha crocodilos e enquanto estava ali no lago, se levantou e atirou nele. Ele disse que Mike não estava no lago, que ele estava a alguns quilômetros daquele local, em outra área onde ele o deixou, e que além disso, não foi ele quem planejou tudo aquilo, foi Denise, e segundo ele, Denise falou para ele todos os passos que ele deveria seguir. Segundo Brian, Denise queria se divorciar de Mike, mas ela não queria passar por toda a vergonha que, segundo ela teria. Ela também não queria dividir a guarda da filha, e então ela achou melhor fazer isso para que ela não fosse vista como uma pessoa ruim por ter se separado de Mike. Denise então foi presa, julgada. Seu julgamento ocorreu em maio de 2018. Brian não foi julgado nesse caso porque ele fez um acordo com os investigadores. Ele falou que ia contar tudo, mas ele só ia contar se ele tivesse imunidade total no processo. E ele conseguiu. Os advogados de Denise disseram que ela era inocente. As fitas da confissão de Brian foram colocadas durante o julgamento. Todos que estavam ali ouviram o que ele disse. Eles entenderam quando ele disse também que Denise foi quem arquitetou tudo, que ele só fez tudo aquilo porque ele queria ficar com ela, porque ele amava ela. E em uma das fitas, Brian disse: tínhamos um acordo de que ela nunca diria nada sobre mim e eu nunca diria nada sobre ela. Nós sentimos que desde que nenhum de nós falasse, ninguém descobriria o que aconteceu e nós dois ficaríamos livres. Cheryl, a mãe de Mike, que lutou durante anos para que alguma coisa fosse feita, também foi ouvida. Ela disse que sempre desconfiou da nora, que agora ela estava triste porque tinha certeza que o filho dela não estava mais por aí, mas que ela também estava feliz porque finalmente a justiça ia ser feita. Enfim, após 18 anos sem justiça, ao final de tudo, Denise foi considerada culpada e ela pegou perpétua mais 30 anos. Mike, como não foi julgado nesse caso, ele será elegível a condicional em 2034 e ele vai estar com 63 anos. Ao final do julgamento, Cheryl ficou muito emocionada e feliz por colocar um ponto final nisso tudo. Todos da família e amigos também ficaram felizes e, em uma entrevista, o chefe de Michael disse: ele era um cara tão bom, ele adorava trabalhar, amava sua família, ele a colocou em um pedestal e ela fez isso. Isso é uma ironia. Ele não fez nada de errado. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Vocês têm ideia que se não fosse a garra dessa mãe, esse caso jamais seria reaberto? Vocês têm noção de quantas vezes essa mulher
foi chamada de louca, quantas vezes ela foi pro meio da rua com placas e com certeza as pessoas riram ou sentiram pena dela porque na cabeça deles ela não aceitava o que tinha acontecido. Gente, se não fosse por ela, esse resultado seria outro. Essa mulher é incrível, não tem outra palavra pra dizer. A Cheryl é incrível. Se não fosse por ela, com certeza o resultado seria totalmente diferente, porque os investigadores não iam seguir essa linha de raciocínio. Talvez até por preguiça, né? Porque teve uma reportagem que eu li que quando eles pegaram a lanterna do lago, um dos policiais ligou a lanterna estava funcionando e ele falou: nossa, que lanterna maravilhosa, preciso de uma lanterna dessa, porque ela ficou 6 meses no lago e ainda tá funcionando. Eu também vi em uma reportagem que aparentemente a Denise e o Brian tinham um caso desde 1997, mas eu não posso confirmar isso porque eu só vi em uma reportagem e parecia ser especulação. Então eu não tenho certeza quando eles começaram o caso. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre tudo isso, se você já conhecia, coloca aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Mais uma vez eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like, por favor, deixa o like, deixar o like me ajuda, faz com que o YouTube entenda que você gosta do canal, ele vai sempre te enviar os novos vídeos, então por favor, não se esqueça do like, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se o YouTube não te desinscreveu. Se você está assistindo esse vídeo pela sua TV, entra rapidinho no celular, deixa o like, deixa um comentário. Se você assistir outros vídeos aqui do canal, sempre olha também o comentário fixado. Algumas vezes eu coloco informações importantes. Então, por favor, não deixem de olhar, torne isso uma rotina, tá bom? E é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Lembrando que temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta e em breve estaremos juntos novamente e eu espero todos vocês aqui comigo, tá? Um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.